Saudações, amigos do canal Realidade Fantástica. Este é mais um episódio da nossa série Grandes Figuras do Esoterismo e do Ocultismo. E hoje apresentando Dario Veloso, pioneiro do ocultismo no Brasil. Antes de começarmos, se ainda não for inscrito, inscreva-se em nosso canal. Deixe o seu like e acione o sino de notificações para estar sempre informado de todas as novidades, pois isso é muito importante para nós como produtores de conteúdo no YouTube. A história do ocultismo no Brasil ainda está para ser contada. E não é nossa intenção proceder aqui a uma pesquisa deste gênero, que demandaria amplo e profundo estudo. Desde seu descobrimento oficial, é muito provável que o Brasil tenha recebido, em diferentes épocas, pessoas de outros países que professavam privadamente o ocultismo, sem contudo criar algum movimento de ampla escala. No âmbito das escolas iniciáticas, cabe à maçonaria o papel de ter sido o primeiro movimento ocultista a operar mais amplamente em terras brasileiras, estando suas primeiras atuações localizadas na época do Brasil Imperial. De fato, registra-se a presença de uma loja maçônica na Bahia em 1797, a loja Cavaleiros da Luz. A primeira loja regular foi, contudo, a loja União, em 1800, sediada no Rio de Janeiro e ligada a um oriente da França. Contudo, carecia-se de um nome marcante que atuasse abertamente junto ao grande público, professando os ideais do ocultismo. Este papel coube a um brasileiro no final do século XIX e começo do século XX, que propagaria fortemente o ocultismo entre o público. Falamos de Dario Veloso, pessoa extraordinária, versátil e mesmo genial, além de um grande ocultista. Infelizmente, ele é hoje uma figura semi-esquecida por muitos brasileiros, inclusive esoteristas, pelo que desejamos oferecer nossa pequena contribuição, trazendo à luz novamente sua venerável efígie. Dario Persiano de Castro Veloso nasceu no Rio de Janeiro em 1869. Ainda com 16 anos, mudou-se com a família para Curitiba, no Paraná, cidade em que viveria a vida toda e que testemunharia todo o seu labor cultural e iniciático. Dario trabalhou como funcionário público e até tipógrafo no jornal 19 de Dezembro, o jornal mais antigo do Paraná. A partir de 1890, viu seu interesse pela literatura aumentar tanto que colaborou com diversos jornais e revistas, inclusive algumas ligadas à educação. Interessou-se muito pelo movimento simbolista, movimento literário que opunha-se ao positivismo, ao realismo e ao naturismo, advogando o retorno do ideal, do sutil e mesmo do etéreo e onírico à vida humana. Assim é que Dario Veloso tornou-se um dos grandes nomes do movimento simbolista no Paraná, ao lado de figuras como Emiliano Perneta, Rocha Pombo, Nestor de Castro, entre outros. Em 1898, Veloso tornou-se professor de História Universal e do Brasil no Ginásio Paranaense, tendo sido também professor da Escola Normal e um dos membros fundadores do Instituto Histórico e Geográfico Paranaense. É aqui que a vida iniciática de Dario Veloso começa a despontar. Por conta de sua iniciação na maçonaria, ocorrida anos antes, em 1898, Dario Veloso já tinha uma pujante atividade maçônica. Em função de seu contato com a maçonaria, Dario soube da existência de um famoso grupo de esoteristas na França que estava realizando uma grande difusão das ciências ocultas, liderados pelo célebre ocultista Dr. Gerard Ancos, mais conhecido pelo nome místico de Papi. Assim, Dario Veloso entrou em contato com o grupo de Papi e passou a assinar a revista L'Initiation, uma das revistas dedicadas a difundir as ciências ocultas e divulgar a Ordem Martinista, ordem fundada anos antes por Papi e Augustin Chambozo.
Esta ordem é uma autêntica cavalaria espiritual, criada para perpetuar os ensinamentos e a iniciação mística de Louis-Claude de Saint-Martin, o filósofo desconhecido, que se tornou célebre no século XVIII pelos seus escritos esotéricos. Assim é que na revista Ramo de Acácia, ano 4, número 28, de 1911, publicada por Dario Veloso, achamos uma declaração sobre os seus primeiros tempos de estudos ocultistas. Traduzi e entrei a publicar, no Clube Curitibano, as primeiras notícias que me viam de teosofia e ocultismo. Estudei Papy, Parler, de Guaitá, Sedir, Santives d'Alveidre, Fabry d'Olivet, Code Gebelin. Já na revista do Clube Curitibano, de 1898, ano 9, número 9, vemos publicado um artigo de seu nome Ciência Oculta, que é na verdade uma carta de Dario Veloso ao seu amigo e companheiro de iniciação, João Itiberê. Neste artigo, Dario Veloso dá uma ideia mais clara de sua paixão pelo esoterismo e pelo ocultismo. Eis um trecho. Temos subido por vezes em deliciosas palestras aos sonhos magnificentes do grande arcano, abrindo lotos de confidências, lírios de idílios mortos. Temos descido à noite das idades extintas, das civilizações apagadas, perdidas naquela assombrosa terra inovidável do Oriente e do Egito. Terra do Ganges, terra do Eufrates, terra do Nilo. Temos ainda, peregrinos que somos do sonho e da arte, entrado necrópolis de Mênfis, templos de Elora, jardins suspensos da Babilônia. Por vezes, uma estrela cintila, rubi feérico engastado num zanfe de ônix. É a flama dos Atanaores brilhando nos castelos da Idade Média. É o fanal do alquimista, perpetuando os ensinamentos da arte espagírica. Por vezes, entre as ameias ruídas das torres abandonadas, erra um espectro. O astrólogo interpreta o simbolismo dos pentagramas celestes. Por meio da revista L'Initiation de Papy, Dario soube da existência de um ocultista com atuação na América do Sul. Tratava-se de H. Girjois, então Supremo Delegado da Ordem Martinista para a América do Sul e diretor da loja martinista Luz Astral de Buenos Aires. Em contato com Girjois e após algumas correspondências entre ambos, Dario recebeu autorização para formar um núcleo preliminar de estudos martinistas no Brasil, uma espécie de antecâmara da Ordem Martinista. Assim, em 3 de maio de 1900, Dario Veloso e outros fundaram o Grupo Independente de Estudos Esotéricos Luz Invisível, que operaria em um dos salões do Clube Curitibano. A carta patente confirmando o grupo chegou em 10 de junho do mesmo ano. Entre os postulantes ao martinismo que o frequentavam, encontramos célebres nomes da vida paranaense e brasileira de então, como Eusébio Silveira da Mota, Reinaldo Machado, Emiliano Perneta, João Itiberê, Hermenino Leão, Generoso Borges, Josefina Rocha, Mário Tourinho, Augusto Stresser, Georgina Mongruel, Marta Silva Gomes, Florentina Vital Macedo, Noêmia do Amaral Gutierrez e muitos outros. O Centro Martinista floresceu. Dario Veloso ligou-se ainda a outra organização associada à Ordem Martinista de Papy, a saber, a Sociedade Alquímica da França, dirigida pelo célebre alquimista François Jovillet-Castelot. Castelot dedicava-se a experiências de alquimia e conta-se que teria conseguido em laboratório a transmutação de chumbo em ouro. Embora não haja dados disponíveis, é possível ainda que Dario tenha se ligado a outra ordem muito próxima do martinismo de Papy, a Ordem Cabalística da Rosa Cruz. Assim, pelas mãos de Dario Veloso, a tradição martinista aportou pela primeira vez em terras brasileiras. Buscador infatigável, pesquisador incansável, apaixonado pelo ocultismo,
Dario Veloso desejava expandir ainda mais as ciências esotéricas no Brasil. Portanto, no âmbito de sua afiliação maçônica, no mesmo ano em que fundou o núcleo martinista Luz Invisível, Dario, em associação com outros colegas, criou a loja maçônica Luz Invisível, afiliada ao Grande Oriente do Brasil, e que operava o rito escocês antigo e aceito. O objetivo de Dario com essa loja maçônica era torná-la não só um centro de estudos do esoterismo maçônico e da prática da caridade, mas também que ela fosse uma câmara preliminar de recrutamento para o núcleo martinista. Na revista Esfinge, editada por Dario Veloso em 1899, e possivelmente a primeira revista esotérica do Brasil, ele escreveu: "O Brasil não poderia conservar-se alheio ao belo movimento que se tem acentuado na Europa e se vai acentuando na América. Os arautos do século XX proclamam a renascença do espírito, a era nova da alma. Os templos da ciência oculta iluminam-se. Sábios e pensadores agrupam-se em centros de estudos esotéricos, continuando as tradições da Cabala, da Gnose, da Rosa Cruz. Os símbolos da maçonaria fulgem nos santuários, e a alma das tradições surge numa aspiração radiosa." É importante ressaltar que, das 3 ordens místicas às quais Dario se afiliou no final do século XIX, atualmente apenas a ordem martinista continua ativa. A ordem cabalística da Rosa Cruz e a Sociedade Alquímica da França adormeceram na primeira metade do século XX. Graças a seu labor iniciático, em 1905, Dario Veloso recebeu o título de Mestre em Hermetismo, assinado pelo próprio Papi. No ano seguinte, em 1906, Dario participou em Buenos Aires do Congresso do Livre Pensamento, encontrando pela primeira vez fisicamente seu iniciador martinista, H. Girjoá. Por meio dele, sua iniciação martinista se completou, e Veloso recebeu diretamente da França, pelas mãos de Papi, os rituais tradicionais da ordem, mais a Carta 141, que o tornou delegado-geral da ordem martinista para o Brasil. Mas a caminhada iniciática de Dario estava ainda por atingir o seu zênite. Dentro dos estudos ocultistas, uma das tradições que apaixonava Dario Veloso era a pitagórica. Entusiasta da civilização grega clássica, ele sabia que Pitágoras tinha sido um iniciado egípcio e que a famosa escola de Crotona não tinha sido uma mera escola de filosofia, mas uma escola iniciática de ocultismo. E foi novamente pelas mãos de Papi que Dario decidiu encetar a terceira fase de sua caminhada mística. No seu livro Horto de Lises, Dario Veloso escreveu em certa parte que os estudos de teosofia e ocultismo encetei-os em maio de 1896 com a leitura do Tratado Metódico de Ciência Oculta de Papi. À página 1062 dessa obra, se me depararam pela primeira vez os versos dourados, traduzidos do grego por Fabre d'Olivet. Os versos dourados a que Dario se refere consistem em um escrito iniciático tradicionalmente atribuído a Pitágoras. Já conhecidos no século III a.C. e amplamente citados na Antiguidade, fornecem uma rota para o discípulo que aspira à perfeição. Animado pelas luzes da iniciação pitagórica, Dario Veloso resolveu renovar essa iniciação no século XX. Assim é que fundou em 1909, com um grupo de alunos, colegas de estudos esotéricos, livres pensadores e outros, o Instituto Neopitagórico. A ideia era reviver no século XX, na modernidade, as escolas iniciáticas gregas, assim como o labor edificante dos antigos templos gregos. Mais importante, reviver a iniciação pitagórica para todo o mundo moderno. A ideia foi tão bem sucedida que, em 1918, ocupando uma quadra inteira no bairro Vila Isabel, foi construída a sede mundial do Instituto.
O complexo consiste de um templo em estilo grego chamado Templo das Musas, um amplo bosque e demais construções anexas. O bosque foi chamado por Dario de Retiro Saudoso. O local onde se erigiu o templo foi nominado Horto de Lises. E na residência que abrigava Dario e sua família, havia um santuário de estudos particulares de Dario, que recebeu o nome de Cela de Apolônio. O Instituto Neopitagórico rapidamente tornou-se um dos centros, se não o principal centro, da vida cultural do Paraná. Além de sede das atividades ocultistas de Dario, maçônica, martinista e pitagórica, sediava um movimento de revivescência das artes no mais elevado sentido, sempre se remetendo à cultura grega clássica, tida por Dario como um modelo de pureza e sublimidade. Assim é que Dario Veloso e seus alunos costumavam comemorar a abertura das estações, quando vestidos como os antigos gregos, realizavam cerimônias especiais no instituto. Algumas das alunas do instituto costumavam ainda, nessas ocasiões, se vestir de musas gregas. O Instituto Neopitagórico virou um centro, não só nacional, mas mundial, dos estudos pitagóricos. O Templo das Musas recebeu personalidades célebres das artes, da filosofia, da ciência e até da política. O Instituto formou ainda uma magnífica biblioteca, com livros de várias áreas, com atenção especial à filosofia, literatura e ocultismo. Dario, como diretor-presidente do Instituto, costumava se corresponder com alunos pitagóricos de vários países. No Instituto, iniciava discípulos no pitagorismo, no martinismo e nas ciências ocultas em geral. Promovia no Templo das Musas reuniões públicas e reservadas. As reuniões públicas ocorriam sempre no primeiro domingo de cada mês, a partir das 15 horas, tradição que se mantém até hoje ininterruptamente. O lema do Instituto Neopitagórico, bem como seus estatutos elaborados por Dario Veloso, rezam o seguinte: estudo, perseverança, bondade. O Instituto Neopitagórico é frateria destinada ao estudo, ao desenvolvimento das faculdades superiores do ser, ao altruísmo, inspirado nos versos de ouro de Pitágoras, para a cultura, para a verdade, para a justiça, para a liberdade, para a paz, para a fraternidade e para a harmonia. O Instituto Neopitagórico não reconhece distinções de raça, nacionalidade, fortuna e posição social, nem credo religioso, filosófico ou político. Princípios fundamentais: a amizade por base, o estudo por norma, o altruísmo por fim. Bases fundamentais: primeiro, rebuscar as normas da harmonia cósmica. Segundo, realizar a arte, idealismo e a ciência, verdade, desvendar o mistério. Terceiro, respeito mútuo, liberdade absoluta, fraternidade incorruptível. O Instituto Neopitagórico também criou uma editora própria, por meio da qual dezenas de livros foram publicados, versando principalmente sobre filosofia, poesia e ocultismo. Muitos deles da própria pena de Dario Veloso ainda estão disponíveis pela editora do Instituto Neopitagórico. Destacamos os livros Atlântida, Esquifes, No Limiar da Paz e a coletânea Obras. O último livro escrito por Dario Veloso foi Jesus Pitagórico, em que tece as relações do avatar cristão com a doutrina mística de Pitágoras. Entre as várias revistas que Dario deu à luz, citamos Esfinge, Ramo de Acácia, Mirto e Acácia, Luz de Crotona e a Lâmpada. A Esfinge foi dedicada principalmente às ciências ocultas e ao martinismo. Ramo de Acácia divulgou o labor maçônico de Dario,
enquanto Mirto de Acácia mesclou os assuntos maçônicos ao neopitagorismo. Já a Lâmpada, a última das revistas publicadas por Dario, concentrou-se eminentemente no seu período neopitagórico. Após uma vida dedicada às ciências ocultas e à alta cultura, Dario Veloso faleceu em 28 de setembro de 1937, na cidade de Curitiba. Consternada, a sociedade paranaense chorou a perda do filósofo. O jornal Gazeta do Povo, da época, noticiou em um trecho o seguinte: faleceu o professor Dario Veloso. O Paraná, ontem à tarde, cobriu-se de luto com a morte do vulto proeminente e ilustre que era Dario Veloso, o mestre das gerações ginasiais, o doutrinador do retiro saudoso, o evocador inigualável e apaixonado da serena beleza, da arte e da sabedoria dos helenos, o incansável e talvez o último dos pitagóricos. Assim é que neste ano de 2019, o Instituto Neopitagórico completa 110 anos de atividade ininterrupta, sem ter falhado uma única vez em suas reuniões. Ao lado do Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento, fundado em São Paulo no mesmo ano de 1909, o Instituto Neopitagórico pode ser considerado a primeira escola esotérica genuinamente brasileira, permanecendo como sede mundial do pitagorismo místico, sendo ainda o seu Templo das Musas considerado por muitos como o único templo grego do mundo em atividade. O templo, aliás, é hoje considerado patrimônio cultural da cidade de Curitiba. As reuniões do Instituto prosseguem como desde o início. As públicas continuam a ocorrer todo o primeiro domingo de cada mês às 15 horas, podendo frequentá-las qualquer pessoa. Estimulamos vivamente nossos amigos do canal Realidade Fantástica, de fora de Curitiba, em vindo à capital paranaense, conhecerem mais este local iniciático tão importante na história do ocultismo, pedaço vivo da história do esoterismo mundial e brasileiro. É útil destacar ainda que na década de 70, o segundo presidente do Instituto Neopitagórico, Dr. Rosola Garzuzzi, materializando um desejo antigo do amigo e mestre Dario Veloso, criou um curso por correspondência que cobre as ciências ditas heterodoxas ou ocultas. É composto por 7 graus. O primeiro grau é dedicado à iniciação aos estudos filosóficos. O segundo grau aborda a história das religiões. O terceiro grau trata da parapsicologia. O quarto grau, de teosofia. O quinto grau é dedicado ao ocultismo. O sexto grau compreende o estudo da hierologia. Finalmente, o sétimo grau abre os estudos do pitagorismo. O curso em forma de monografias e no idioma português é enviado a todo mundo por correspondência. É útil destacar também que, em 2006, o premiado cineasta e roteirista paranaense Rui Vezaro lançou o documentário Cinerário, dedicado à vida e obra de Dario Veloso. O filme conta com depoimentos de professores, pesquisadores e pitagóricos modernos. Belíssimo, o filme merece ser visto por todo buscador do esoterismo. O filme está disponível neste link, também disponível aqui na descrição do vídeo. Martinista, maçom, ocultista, pitagórico, além de poeta, filósofo, livre pensador, um eterno professor de homens foi Dario Veloso. Do primeiro ao último alento, sua vida foi servir às forças superiores para a edificação da humanidade. Pioneiro do ocultismo no Brasil, pai, esposo, amigo, irmão e iniciador, sua venerável figura permanece viva no espírito dos incontáveis que se beneficiaram de todo o seu labor místico. Ele vive ainda em seu Templo das Musas, monumento imorredouro a seu sonho, o de erguer a humanidade para os mais altos píncaros da consciência,
Encerramos este documentário com um de seus poemas místicos de título Na Câmara da Rosa Cruz, retirado de suas obras completas, volume 3. Possam suas sublimes sentenças tocarem o coração de todos os buscadores sinceros. Cela de Apolônio, 2 de abril de 1933. Genuflexo, o alquimista ora e medita. A grande obra o preocupa, o arcano da existência, a fênix, soberano anseia de dar ouro à alma precita. A prece do teurgo ao bem concita. No atanor, ao púrpuro, após insano labor, o ouro aparece no oceano da vida, o ouro do amor corre e palpita. Mas não é esse o arcano que procura, na câmara púrpura, triste e só, o servo humilde que seguiu Jesus. É o mistério da fênix que da escura mansão da morte surge e faz do pó a rosa da esperança, o ouro da cruz.